Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporções. Bom, antes de chegar aqui, eu estava almoçando e percebi que no refeitório, na hora do almoço, tínhamos uma garrafa de suco concentrado. Essas garrafas que vocês veem vendendo nos supermercados, de suco de caju, por exemplo. Essa garrafa tinha lá, conteúdo da garrafa, 500 ml. E dizia no rótulo da garrafa, faz 5 litros. Fiquei intrigado. Resolvi escrever o seguinte, se com 500 ml daquele concentrado você consegue fazer 5 litros de suco, ou seja, aquele refresco, com aquele concentrado você consegue 5 litros, é porque você precisa adicionar 4,5 litros de água. Isso se você quiser usar a garrafa toda. Então eu pensei no seguinte, a razão entre a quantidade de concentrado lá na garrafa e água, para fazer o refresco indicado pelo fabricante, era de 500 mililitros para 4,5 litros de água. Eu me lembro da aula de razão, eu vou usar a mesma unidade. Então, eu tenho aqui 4.500 ml de água. Só que veja bem, eu estou em casa e vou receber poucos amigos. Não quero fazer a quantidade da garrafa toda, eu não quero fazer 5 litros de suco. E a minha medida em casa, para fazer o suco, é um copo que eu gosto. Eu tenho aquele determinado copo. E quero fazer esse suco lá concentrado, que eu vou misturar com água, usando um copo como medida. Se eu colocar um copo do meu suco concentrado, quantos copos de água eu devo colocar? Bom, para chegar à resposta a esse problema, eu pensei no seguinte. Eu pensei em simplificar essa razão. Quando eu simplifico essa razão, eu chego à conclusão que 500 sobre 4.500 é a mesma coisa que 1 para 9. O que eu estou dizendo? Que essa razão aqui é exatamente igual a essa. Então, se eu quiser um suco com a consistência indicada lá pelo fabricante, a razão que eu tenho que ter é de 1 para 9. Ou seja, um copo de suco concentrado para 9 copos de água. Tá. Se eu quiser, então, dobrar essa minha quantidade de suco, eu não posso simplesmente dobrar a quantidade de concentrado e não dobrar a quantidade de água. Porque se eu fizer isso, eu não estou fazendo um suco indicado pelo fabricante no rótulo. Então, eu preciso que essas quantidades sejam proporcionais. Você já ouviu essa palavra? Então, se eu quiser dobrar, por exemplo, eu vou colocar aqui, 2 copos de suco e 18 de água. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que é proporção. Vamos lá. A palavra proporção, ela vem do latim. Significa uma relação entre as partes de uma grandeza. Efetivamente, para o nosso trabalho, a proporção vai ser uma igualdade de razões. Então, olha aqui, nós temos uma proporção. 500 sobre 4.500 igual a 1/9, coloquei igual a 2 sobre 18. O que eu fiz? Eu elenquei aqui alguns fatos históricos, para a gente ficar embasado historicamente com o que a gente está estudando. Então, a ideia de proporções ela é atribuída a Pitágoras. Eudoxo, que foi o matemático e filósofo que viveu entre 408 e 355 a.C., ele deu uma nova definição aos teoremas relacionados a proporções. A definição do modo que a gente conhece hoje, da maneira que a gente utiliza, ela foi feita no 5º livro de Os Elementos, livro de Euclides. Vamos continuar falando sobre proporção e começar agora a arrumar um pouco mais as nossas ideias. Vamos ver alguns elementos, vamos ver como é que a gente escreve essas determinadas coisas. Vamos lá.
Olha, nesse nosso curso, a gente a todo instante está falando nos números racionais. Então, o nosso curso é um curso que fala de números racionais, então já que eu estou falando em proporções, eu começo assim. Dados 4 números A, B, C e D, pertencentes a os racionais sem o zero. Eu não quero que o zero apareça aqui nessa minha sequência de números. Então, esses números, nesta ordem que eu coloquei, A, B, C, D, nós vamos dizer que esses números formam uma proporção se a razão entre o primeiro e o segundo for exatamente igual à razão entre o terceiro e o quarto. Então, olha como eu escrevi. A razão entre o primeiro e o segundo está aqui, A sobre B, igual a C sobre D. Eu escrevo de um outro modo, que como geralmente você vai encontrar nos livros didáticos. Você vai encontrar assim, ó, A dividido por B igual a C sobre D. O B e o C, nesta sequência, eles vão ser chamados meios da proporção. O A e o D vão ser chamados extremos da proporção. E a leitura é assim, ó. A está para B, assim como C está para D. Vamos falar um pouquinho mais em proporção. Bom, muito importante quando a gente está falando sobre proporção é saber como operar com esses números. Algo muito importante que você deve ter um certo cuidado é que em toda proporção a gente pode já encarar isso como uma propriedade que a gente vai demonstrar, que em uma proporção o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então lembra, nós chamamos B e C de meios, A e D de extremos. Então aqui eu tenho uma equação, igual eu já aprendi. Eu já sei que se eu multiplicar ambos os lados de uma equação por um determinado número, ela não se altera. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa minha equação, A sobre B igual a C sobre D, e vou multiplicar os dois membros pelo número B vezes D. Quando você multiplica os dois membros por esse número B vezes D, olha só o que acontece. Multiplicar A sobre B pelo número B vezes D, fica A vezes D. E multiplicar C sobre D pelo número B vezes D, você fica com isso aqui, ó, B vezes C. Que era exatamente o que a gente queria. Mostrar que multiplicar o A com D é a mesma coisa que multiplicar o B com C. Depois que a gente sabe isso, olha só, a gente pode escrever então assim, ó. Se A sobre B é igual a C sobre D, é a mesmíssima coisa que escrever aqui A sobre C é igual a B sobre D. Ah, dá uma olhada. Olha o produto. AD, BC. Que é a mesmíssima coisa que escrever assim, ó. C sobre A é igual a D sobre B. Olha lá. Olha o produto. CB, DA. Que também pode ser escrito assim, ó. D sobre C é igual a B sobre A. Então, se você encontrar uma proporção escrito dessa maneira, dessa ou dessa, você sabe que você está tratando exatamente da mesma coisa. Um abraço, até a nossa próxima aula.